pode ser feito, por exemplo, uma transferência bancária, como ele tem conta na Alemanha, pode ser uma transferência bancária para a Alemanha, que depois é cancelada no fim do aluguer. Ele não usa cartões de crédito, obviamente, nem cartões de débito. Ele é um particular, não é uma empresa, mas é um gajo sério e a moto é razoavelmente boa. Se alguém quiser o e-mail dele, depois digam-me que eu mando-vos por e-mail. Ou ponho no fórum ou qualquer coisa assim. Bom, vamos lá continuar. O típico hipermercado da África. Isto já é à saída de Tana. Fui mandado parar por este senhor. Ele só queria ver a moto, nem pediu documentos. Só queria tirar uma fotografia com a moto. Há outra coisa que eu também queria aproveitar para falar. Aqui nesta fotografia vocês conseguem ver isso um bocadinho. Eu, há uns anos para cá, comecei a viajar com o mínimo de coisas possível. Levo mesmo a coisa à exaustão. Mesmo em termos de equipamento de moto. Como eu não ando em velocidades elevadas, não corro riscos desnecessários e procuro ter sempre uma condução muito defensiva, basicamente não me quero aleijar e não quero estragar a viagem antes dela acabar naturalmente. Levo umas calças de algodão largas, com umas joelheiras por dentro, umas joelheiras de enduro normais, o que é bastante confortável, não é aquela coisa da gente ter aquele equipamento muito pesadão e pouco agradável ao toque, o equipamento de enduro e equipamento mais motociclístico, digamos assim. E então, as calças são umas calças de algodão absolutamente normais, levezinhas, confortáveis. Têm só as joelheiras e o casaco também é um casaco de algodão. Neste caso é um casaco da Adrenaline. Não me lembro como é que se chama, mas é um casaco barato. E tem a vantagem que dá para ir no avião na boa, ninguém fica a olhar para a gente como, olha, lá vai um extraterrestre. Leve um chouriço, que normalmente vai vazio, dentro da mochila, onde vai a minha roupa toda, e o capacete. Levo umas botas de montanha. Neste caso não são umas botas propriamente de montanha, são umas botas da Adrenaline, tem meio cano e tem reforço naquele osso, como é que se chama aquela porra? Aquele osso do calcanhar, ao pé do calcanhar. Bem, na canela. Tornozelo. No tornozelo, exatamente. Tem um reforço aí só, não tem mais nada. E eu nesta viagem arrependi-me, eu viajava sempre com as minhas botas de enduro. Nesta viagem não as quilos de babo, que eram muito pesadonas, e arrependi-me. Porque, como eu vos disse, daqui um bocado mandei um tralho. E que foi relativamente violento. Agora temos mais gente a entrar. O Cardas, chegou o Cardas. Boa noite, Cardas. Bom, então vamos lá continuar. Isto é a paisagem do Planalto. Tem muitos rios. Eles têm muita produção de arroz e de hortas, produtos hortícolas. Como vocês veem pela roupa das pessoas, está frio. Não é aquela África que a gente está habituado, está sempre um calor do caraças. Está fresquinho. É curioso, isto é foi uma situação engraçada, que ao fim dos primeiros 200 km eu comecei à procura de uma bomba de gasolina
E o alemão já me tinha dito que havia, ao pé de uma bomba de gasolina, para aí a 200 km de Tana, havia um restaurante de um gajo espanhol. E que era inconfundível porque tinha um daqueles touros típicos que a gente vê na Espanha, ao lado da estrada. E eu já estava a sonhar com uma bela refeição de tapas espanholas, um Ramon, uma cervejinha e tal. Quando eu cheguei lá ao espanhol, o espanhol era um padre, era um pastor, um missionário, que mudou, deixou de ser missionário, casou-se com uma local e abriu este restaurante, já mora lá para aí há 30 e tal anos, já veio à Espanha, já não consegue morar mais fora de Madagascar e voltou para Madagascar. Quando eu cheguei lá, perguntei-lhe o que é que ele tinha para almoçar e eu convencido que ele me ia dizer, tenho aqui uma tortilha, ou uma coisa assim do género, um Ramon, um bocadinho de Ramon, uma coisa assim. Não, tinha pernas de rã. Então o meu almoço neste dia foi pernas de rã. Que por acaso estavam boas, estavam muito boas. Tinha aqui um molho de vinagrete e pernas de rã, que são grandes pedaços. As pernas, as rãs são muito grandes. Bom, continuando viagem, cheguei à tal cidade Fiana de Troa, que é aquela cidade no centro, no Planalto, que é aquela que eu vos falei, de onde partem a maior parte das excursões de ecoturismo. Tanto aquela de barco que desce o rio até à costa, até aos baobás e até ao Parque Natural, como as que saem para a zona tropical, para a zona do leste, para ver os lemures e para fazerem caminhadas na floresta. É uma cidade simpática, tem uma série de casas coloniais francesas, casarões antigos, muito porreiros, muitos deles convertidos em hostais e em hotéis. Para ter uma ideia, um quarto de hotel nesta cidade fica para aí por 25 euros, 20 euros, 25 euros e já é muito bom. Já é um quarto muito bom, ao nível europeu. Não digo um hotel de 5 estrelas europeu ou 4 estrelas europeu, mas um turismo rural, digamos assim. Mas muito giro. Olha, o Hélio queria perguntar alguma coisa. Hélio. Ele levantou a Pode mão. falar, pá. Olha, pode falar. Estava a coçar a orelha, pá. Podes falar. Segue, Carlos, segue. Ok, segue. Tá bom, desculpa. Pronto, consegue-se encontrar alojamentos nas cidades com relativamente facilidade. Eu não, como eu vos disse, não levei gadgets nenhum, só levei o telefone, não tinha internet, não há internet em lado nenhum, a não ser nos hotéis. Mas o guia da Lonely Planet, basicamente eu chegava à cidade, sentava-me numa praça, começava a olhar para o guia Lonely Planet e descobria mais ou menos o que é que havia ali nas redondezas e o guia do Lonely Planet normalmente tem logo mais ou menos a aproximação de preços e o enquadramento de que tipo de alojamento é que é e fica em sítios porreiros, por acaso fiquei em sítios bem porreiros. Um quarto single com um pequeno almoço, um turismo rural que normalmente são casarões tipicamente franceses, muitos giros com lareira, com salões giros, com salões bonitos, com pequenos almoços muito porreiros, pequenos almoços europeus muito porreiros, fica mais ou menos por 20, 25 euros. Eu acho que o duplo não deve ser muito diferente disso.
Carlos, Sim. então sem ser lá no espanhol, o que é que comias? Qual era que era a alimentação deles? Pá, eles tinham muitos peixes, tinham muita carne, tinham as melhores chamuças que eu comi na vida. Eles têm uma comida muito condimentada, Vem da Índia. muito parecida com a indiana. Mas tem muitos arrozes, tem muita carne também, peixe. E é fácil, porque eles têm bancas na rua que vendem tudo. Tem bancas na rua onde se come na rua mesmo. Tem uns carrinhos de mão, uma espécie de carrinhos de mão de madeira grandes. Eu já tenho aqui umas fotos mais à frente disso. Em que eles param e basicamente cozinham a comida que tu queres e fazem na hora e comes. Mas a comida é boa. E tem muita fruta também. Yeah. Principalmente do lado tropical. Do outro lado é um bocadinho mais... Do lado da savana, do lado do canal de Moçambique, é um bocadinho mais... A comida é um bocadinho mais escassa, mas mesmo assim é onde eles fazem um pão frito, também muito bom. Parece os nossos sonhos, só que não são doces, né? São salgados. Uhum. Umas chamuças muito boas, umas bolachas fritas também muito boas. Bom, isto é um dos tuk-tuks que eu vos falei. Isto não é um tuk-tuk, é um... Como é que isto se chama? Rickshaw. Rickshaw. É um rickshaw. Esta cidade Fiziantroa está cheia disto. O homenzinho vai à frente a puxar e os turistas vão atrás, os turistas e os locais também vão. Isto é tipo o táxi deles. O preço é combinado, a gente manda parar combina o preço, ele normalmente tenta-nos sempre vender mais qualquer coisa, se for turista. Eu vou-te levar não sei onde, e depois não sei onde, e depois ao palácio não sei do quê, e as cataratas não sei de onde. E oferecem um preço para isso tudo. Eu, no meu caso, eu só queria ir do hotel até um restaurante que eu tinha visto no Lonely Planet, que era porreiro, e ao multibanco. Multibanco, nas cidades grandes há muito, para levantar moeda local. Eu não troquei dinheiro, eu tenho este hábito, normalmente não estou-me a cagar para eu sei que é mais desfavorável o câmbio, mas eu basicamente quando chego a um país vou ao primeiro multibanco que encontro e levanto para aí 50 ou 60 euros, depende. Se for em África, 50 ou 60 euros chega. Se for noutro sítio, se calhar é melhor levantar mais um bocadinho. Mas quer dizer, se um gajo levantar 100 euros no princípio da viagem, depois vê nos primeiros dias quanto é que vai gastando e quando for preciso numa cidade grande, levanta outra vez. O pagamento lá, mesmo nos hotéis, é tudo em cash. Não há cá pagamentos com cartão, não há nada. É cash. Portanto, quando se vê uma multibanco, é bom a gente estar sempre prevenido. Eles aceitam euros com alguma facilidade. Portanto, se vocês guardarem um fundo de maneio, sei lá, 200, 300 euros em moeda, em notas pequenas, também algumas situações podem pagar com euros. Mas só em situações tipo hotéis, restaurantes, coisas assim. Assim na rua, propriamente dito, não. Bom, isto é a paisagem típica do Planalto. Aqui esta fotografia é interessante, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui ao fundo é onde começa a savana. Portanto, no mapa é onde o Planalto desce abruptamente para a savana. E consegue-se perceber com um bocadinho de esforço que a zona aqui, até aqui é um verde seco e depois deixa de haver verde e passa a haver cinzento e castanho.
Ou seja, acaba a zona do Planalto e começa a planície da savana, que também tem montanhas, mas são montanhas mais secas. Estão a ver? Parece mesmo o norte de Marrocos. A sociedade deles é essencialmente rural. O meu GPS. Verdade seja dita que também a orientação não é fácil, não é difícil. Não há muitas estradas e está tudo bem sinalizado, ou seja, em cada cruzamento há sinais que dizem o nome da cidade seguinte. Portanto, é fácil a gente orientar-se só com o mapa, não é preciso GPS. O GPS daria jeito, essencialmente, para controlar os quilómetros percorridos, controlar mais ou menos a distância que estamos do nosso destino e pouco mais, quer dizer, e para marcar o track. Mas não é absolutamente necessário. E eu, como não queria complicar, cada vez quero menos complicar, de maneira que eu vejo só o mapa e chega e sobra, não é preciso mais. Ora, onde é que é isto? É aqui. Isto é uma casa típica do Planalto, portanto, na parte do topo, a 2.000 metros de altitude. Como eu vos disse, faz frio, faz muito frio. Isto são casas de tijolos de barro, que eles próprios fazem ao lado. Ao lado da casa, normalmente, há um terreiro onde eles molham a lama, separam em paralelepípedos e depois amontoam-nos todos assim numa espécie de pirâmides, metem madeira lá para dentro e pegam-nos fogo. Cosem os tijolos e depois fazem as casas. As casas pareciam bastante robustas e confortáveis, com um bom isolamento. Não me parece que as pessoas tenham frio lá dentro. Mais uma vez, estão a ver as casas aqui em baixo, são do mesmo género. Telhado de colmo, mas normalmente por baixo do telhado de colmo tinham sempre chapa ondulada. Mas eu diria que para a África eram uns casarões muito bem construídos. Isto no Planalto, porque assim que a gente sai do Planalto a coisa muda radicalmente, parece outro país. Como eu já vos disse, o Planalto, a parte central da ilha, é a parte mais desenvolvida. Portanto, é onde vivem as pessoas mais ricas. E onde existe mais comércio, uma maior proximidade com a civilização, entre aspas. Novamente. Aqui é a única selfie que eu tirei durante a viagem. Isto, na verdade, foi... Eu parava muitas vezes para almoçar e para lanchar e comer fruta. Como vocês sabem, a fruta dá a volta à tripa. E então eu parava muitas vezes para ir ao mato aliviar a tripa. Isto foi uma dessas paragens. Mas eu pus a máquina no chão e decidi tirar uma fotografia minha, que é a coisa que eu raramente faço. Cá está a bela Transalp, nesta altura ainda impecável, ainda tinha os 2 espelhos, ainda tinha as 2 manetes, ainda tinha as carnagens todas. Mais uma vez, se vocês repararem, conseguem perceber que as pessoas não estão propriamente vestidas como é normal em África, ou seja, não está muito calor. As pessoas estão relativamente bem agasalhadas. Porque faz frio mesmo, faz mesmo frio. Uma coisa engraçada que eu percebi, principalmente ao pé dos rios, é que
há uma grande exploração de minério independente. Em todos os rios se vê miúdos, homens, mulheres, a peneirar a areia dos rios à procura de alguma coisa. Não sei se é ouro, se é algum minério em específico, mas via-se em todos os rios eles com aquelas peneiras a peneirar a areia. Neste caso, vê-se outra vez aquilo que eu vos estava a dizer, o planalto cá em cima, muito verde e agrícola, e depois começa progressivamente a ficar mais árido, e depois desta montanha acabou o verde e é só savana até à costa leste, até à costa oeste, aliás, desculpa, até à costa do canal de Moçambique. Onde é que a gente está? As estradas são muito boas. Estão a ver aqui a estrada? As estradas no Planalto são muito boas. Isto é uma das paragens para almoço. A ver, comida não falta. Mas como em qualquer lado, a gente tem que se adaptar à comida que há. Neste caso havia fruta muito boa mesmo. Eu depois mostro-vos daqui um bocado um alforje muito bom para levar fruta que eu acabei por comprar lá. Aqui as mães na lida a lavar a roupa e as crianças a brincar. E era neste tipo de bancos que eles ficavam também, neste tipo de bancos de areia do rio, que eles ficavam a peneirar eu acho que é ouro, não sei se era ouro, se era outro minério, mas eu fiquei com a ideia que era ouro. Eu falei lá com um velhote e ele dizia que era ouro. Não sei se estava a falar a verdade, se estava só a gozar comigo, mas quero acreditar que era ouro. Uma paragem para almoçar. Outra. Pronto, este é outro restaurante típico. Vocês estão a ver aqui, a gente escolhe, isto é peixe do rio. Não sei se são carpas, se são... o peixe é muito feio mesmo, mas é saboroso. A gente escolhe qual é o peixe que quer, eles pesam aqui, elas pesam aqui. Isto é tipo linha de montagem. Metem num dos pratos, destes pratos, e a gente leva aqui a seguir à senhora das bebidas. Há um rapaz com um fogareiro que grelha ou frita, depende do que a gente quiser. Pode ser grelhado ou frito. E pedimos as bebidas aqui e depois sentamos num sítio qualquer e comemos. E é bom. A comida é boa. Esta é a fotografia a seguir a... não, esta é outra, espera aí. Cá estão os ricochós naquela cidade que eu vos falei, de Fiantrosa. Esta já vimos, espera aí. Vamos andar para baixo, para a frente. Estas são as canoas. As canoas que descem do rio, que fazem as tais excursões a descer o rio todo até à costa, que passam ao pé dos embondeiros, passam ao pé daquele parque natural que tem as formações rochosas e que acampam pelo caminho. Eles normalmente levam uma canoa só com um cozinheiro e comida, e os turistas vão noutra, ou em outras, e eles acampam, já têm acampamentos pré-definidos ao longo das margens. Então descem o rio durante o dia, param no acampamento, fazem a comida para os turistas comem, dormem, veem o pôr do sol e no dia a seguir almoço outra vez.
Eu tive muita pena de não fazer isto, mas isto normalmente, se for um grupo de pessoas, já barato, sai tipo 50 euros a cada um. Se for uma pessoa sozinha, eles têm que levar a estrutura toda e pediram-me 600 euros, acho eu. E eu disse-lhes, não, 600 euros nem pensar. Mas percebe-se, não é? Porque o custo de organizar uma descida de rio destas é relativamente grande, não é? Tem que lhes compensar, porque a descida são 6 dias. Daqui, que é o ponto onde eles embarcam, até ao fim, até ao Oceano Índico, são 6 dias. E então são 6 dias, são 12 refeições. O que para 6 ou 7 pessoas é uma coisa, se for só para um gajo, implica mesmo levar cozinheiro, levar remadores e essas coisas todas, mas só para uma pessoa isso é muito caro. Então por essa razão é que eu não fiz. Pronto, eu fiz de mota. Eu fiz uma estrada que vai ao lado do rio, não é a mesma coisa. Eu vi algumas fotografias das excursões no rio, pá, e realmente são espetaculares. Se algum de vocês for lá, pá, conte com isso, ponha mais 6 dias para fazer isso, mas ponha na cabeça também que é preciso contactar as empresas com muita antecedência para ver se elas vos conseguem encaixar num grupo que já tenham, ou então encontrar um grupo qualquer que esteja lá a fazer uma viagem e que bata com as vossas datas, para poder ser feito um preço simpático, senão é muito caro. Pá, se fosse 100 ou 150 euros, eu ainda disse ao gajo, até 200 euros eu ainda pago, mais que isso não posso. Eu fiz de moto o mais próximo do rio possível até chegar aos Embondeiros. Eu, quando cheguei a Fiel de Lisboa, tinha 2 objetivos. Um era ver os Embondeiros e o outro era o tal Parque Natural, que eu acho que está aqui. Deixa eu ver se eu escrevo. Isto é outras coisas. Eu já vos mostro o Parque Natural. Então eu fiz a estrada que vai ao lado do rio, atravessa muitas vezes de um lado para o outro. Isto ainda são pontes francesas que ficaram lá do tempo da colonização. De vez em quando aparecia assim uma situação mais inusitada na estrada. Eles conduzem depressa e muito mal. Não há piscas, não há uma noção muito sensata de velocidades. Então eles chegam às curvas com uma velocidade incrível, saem muitas vezes fora de mão a sair da curva, de maneira que é preciso ir com muito cuidado. Isto era uma moto em frente a um mercadinho que eu parei, que achei interessante. Isto cava ali uma pipa de massa. Uma Suzuki a 2 tempos, 125. E pronto, e cá cheguei aos Embondeiros. Já mesmo no fim do dia. Aqui, se vocês repararem, já só tenho um espelho. Isto porque, logo depois desta ponte, que eu vos passei há bocadinho, depois desta ponte, eu passava pontes destas para aí 10 a 10 minutos. Porque a estrada ia ao lado do rio e passava para o outro lado. E era sempre pontes destas. E eu já tinha visto umas vacas a pastar assim ao lado da estrada. Daquelas vacas grandes, tipicamente sul-americanas, que têm aquela bossa nas costas. Que andam sempre a chafurdar ali junto ao rio. Eu já as tinha visto várias vezes. E estava atento, só que a primeira situação é que a gente tem tendência... Tem melhorias, vamos lá, fábricas, indústrias,
empresas, é assim, que é para realmente criar ou nós temos tendência quando eu aqui o que eu queria era ir ver já os embondeiros com o pôr do sol, que é quando eles são mais espetaculares. E então comecei a ficar mais desatento, digamos assim. Estava mais preocupado em chegar cedo para ver os embondeiros e se calhar menos concentrado na condução. Então ia relaxado mais. Ia relaxado mais e também não ajudou, porque a moto também não travava, ela abrandava. Os travões era coisa que não estavam muito bem. A moto pura e simplesmente não travava, não bloqueava a roda, não travava mesmo. A gente travava e ela ia, é para parar, está bem, a gente já para um bocadinho. Seguir à ponta a gente para. E houve numa saída destas, de uma ponte destas, saiu uma vaca do lado esquerdo disparada. Eu ainda me tentei desviar o máximo para a direita, mas ela também atravessou-se mesmo à minha frente e eu fui contra a vaca. Fui contra a vaca, a moto bateu de lado na vaca e caiu para o lado direito, só ver, ou para o lado esquerdo, já não me lembro para que lado é que caiu, mas pronto, caiu para um dos lados. E entalou-me o pé por baixo da moto. Eu senti alguma dor na canela, mas nada assim muito gritante, portanto, parti logo do princípio que partido não estava. Tinha ficado provavelmente torcido ou dolorido. E, resumindo a situação, fiquei com menos um espelho, parti a manete, parti uma manete, parti o espelho e felizmente não parti o pé. Mas ficou bastante há dolorido. pessoas a circular ou havia muito pouca gente com que te cruzava? Não, nesta estrada eu devo ter passado aí por 3 carros. Então, se 3 tivesse carrinhos. podia ter sido mesmo grave. Exatamente. Passei por 3 carrinhas, daquelas carrinhas que são minibuses, que levam tipo com 40 pessoas lá dentro. 40 dentro e mais 10 cá fora, empoleiradas cá em cima do teto. Mas pronto, eu na altura fui um bocado estúpido porque ia desatento e ia depressa demais, não devia ir tão depressa. Não consegui parar a tempo, bati na vaca e pronto. E depois, mais à frente, me consegui levantar a moto pegou bem. Quando cheguei lá em cima, e depois mais à frente havia uma subida para uma montanhazinha, eu subi, parei lá no topo do mirador, respirei um bocadinho, fumei um cigarro, descansei um bocadinho, caminhei um bocadinho, percebi que tinha alguma coisa torcida, que quando eu andava doía muito o pé, mas não doía o suficiente para eu pensar que estava partido. E enquanto estava sentado na moto, estava razoavelmente bem, só quando andava a pé ou quando tinha que pôr o pé no chão é que me doía. De maneira que o ritmo comecei a andar mais devagar e a inclinar sempre a moto para o lado contrário, que é para me apoiar pelo pé que não me doía. E segui viagem. Mas pronto, enfim, é uma situação que podia ter dado problemas, felizmente não deu. Felizmente também, entretanto, acabou o fora de estrada, acabou o estradão. Aqui a estrada parece melhor que o que efetivamente era. Vocês aqui veem, há uns buracos muito grandes e não dá mesmo para a gente levar uma velocidade muito, muito elevada nisto. Porque afunda muito e depois sai, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, a gente chega todo desconjuntado.
E também é verdade seja dito, isto não é, não é uma estrada que seja para ser feita depressa, né? Senão a gente não vê nada. Eu fartei-me de parar, tirar fotografias. Falar nisso. Há aqui uma coisa que eu... Olha o Serginho. Olha, Sérgio, uma moto igual à tua. Mesmo depois do acidente ainda está em melhor estado. Não, a moto é impecável. A moto é Já começa a ser a nomad. já não tinha era o espelho e a manete. Grande foto, Carlos. Grande Se calhar foto. uma suspensão de KTM à frente e pronto, está boa. Bom, segue viagem. Agora mais devagarinho. A fruta fez das suas. Isto é o tal mirador que eu vos disse. Logo depois da queda. Parei e fui arriar o calhau. Pouco depois tive um furo. E cheguei finalmente à cidade da costa do Canal de Moçambique. Já assim, já com o pôr do sol mesmo a acabar, já era praticamente noite. No dia a seguir de manhã, acordei cedo, eu fiquei num hostal de um italiano. Há muitos italianos em Madagascar, eu não sei bem porquê, mas há muitos italianos em Madagascar. Tem negócios lá e essas coisas. Não sei porquê, mas tem. E eu falei com ele viu-me a cochear, eu fui empurrar a moto para o jardim do hostal, para ficar dentro do jardim. Ele viu-me a cochear, perguntou se estava tudo bem, eu disse que tinha caído, tinha aleijado o pé. E disse, não te preocupes, porque há aqui uma missão católica que tem um hospital e eu amanhã também tenho que lá ir e falo com o meu médico e tu vais lá que és muito bem tratado. E eu, está bem. Ele lá me disse, escreveu-me num papel onde é que era aquilo e eu no dia a seguir fiz amizade com este rapaz, depois passou a andar comigo o dia todo, me levou ao tal hospital. Estão a ver o tipo de casas, isto já é o tipo de casas que há na maior cidade da costa oeste, portanto, do Canal de Moçambique. Esta foto está fora do sítio, isto é do outro lado, isto é do lado da floresta tropical. Estão a ver, não sei se conseguem ver, mas o pé está um bocado inchado do lado de fora, do peito do pé. Isto é na cidade. Esta cidade era muito porreira porque tinha um manguezal atrás e tinha o Índico à frente. E então, isto era da parte de trás, isto era da parte de trás, aquilo era da parte da frente. E isto é a tal paisagem que eu estava a dizer há bocadinho, tipo jurássica, que é assim meio estranha, porque estas palmeiras são gigantes e são muito estranhas. Este é o Parque Natural que eu vos estava a falar há bocadinho. São estas formações rochosas, que no fundo, na base destas formações rochosas, existem ecossistemas únicos no mundo. Existem animais únicos, plantas também únicas. É como se fosse um mundo à parte. E é muito conhecido por isso. Eles têm uma caminhada que passa por cima destas coisas e que desce lá embaixo. Podemos andar uma parte da caminhada lá embaixo e outra parte da caminhada no cimo destas pedras calcárias. Portanto, além dos baobás, na costa oeste, esta seria a outra atração que infelizmente eu não consegui ir, porque nesta altura estava coxo e já não conseguia lá ir. Isto é
a cidade de Manzaroa, a praia principal, a bela Jola Pesquinha. Bom, isto já é no regresso, portanto aquilo não tem saída. Eu vou-vos passar para o mapa para explicar outra vez e depois passo outra vez para aqui. Portanto, isto é aqui, Mandrava, aquele sítio. Portanto, o acidente foi mais ou menos aqui. Os embondeiros são aqui nesta zona. Aqui é o Mangal. E depois é dunas de areia, dunas de areia, dunas de areia, dunas de areia. Tanto para baixo como para cima, até Belo Sur. O parque natural que eu vos tinha dito era aqui em cima, é aqui em cima. Aquele das pedras calcárias é aqui em cima. Portanto, eu fiz o mesmo caminho. Não havia outra hipótese. Para trás. Isto aqui não tem saída. Eu ainda tentei saber se era possível vir por aqui, mas não havia possibilidade depois de passar para aqui. Aqui ainda dava para chegar, mas aqui já não dava. Então voltei para trás. E aqui a mesma coisa. Entre vir por aqui e dar a volta por cima, porque eu vinha para aqui. Este era o próximo ponto. Aliás, eu vinha para aqui para o D. Para Fiananzoa, que é onde é o Parque Natural. Para vir para aqui fazia muito mais sentido vir por baixo. Só que por baixo a estrada estava de tal forma que toda a gente disse não vais por aí, não há ninguém e tem muitos buracos. É melhor dar a volta maior. E eu fiz como me disseram, dei a volta maior, voltei tudo atrás e vim para aqui. Aqui no D é onde começam as fotografias de agora. É a descida para a zona tropical. E para a costa do Índico. Para Manacara. Bem, stop share esta, vamos share a outra vez. Pronto, isto já é na descida. Depois para a parte tropical outra vez. Aqui eu já estava num Lodge. Isto é o caminho de volta. Isto já é a descida para a parte tropical. Que continua muito rural, mas muito luxuriante. Uma vegetação incrível. Estes carrinhos eram espetaculares. Não sei se conseguem ver, mas tem um volante mesmo. Tem um volante com uma cremalheira e estas rodas da frente viravam como se fosse um carro de série. Isto é o que os miúdos fazem para transportar produtos agrícolas e carvão e esse tipo de madeiras, esse tipo de coisas, colina abaixo. Eles para cima empurram e para baixo montam-se em cima disto e vão a guiar e vão a descer. Divertem-se à grande. Cá estão eles. E há uns que até têm faróis e tudo. Mais uma paragem para almoçar. A parte tropical tem mais movimento, tem mais gente. Estão a ver os miúdos nos carrinhos? Isto são sacos de carvão.
Mais um restaurante. Esta é uma curiosidade interessante. São 2 camaleões e o rio da margem da costa oeste. Estão a ver? Da costa leste, portanto, da costa da savana, a costa virada para a África. Os rios são muito mais abertos e a descida é muito menos abrupta do que do lado virado para o Índico, onde a descida é dos 2.200, eu acho, 2.200 até à cota do mar, acontece para aí em 60 km. E os primeiros 30 km desce tipo 1.000 metros de altitude. E então os rios são muito mais revoltos. Mas eu estava-vos a falar de... Ia-vos falar de qualquer coisa, já me esqueci. Estavas a falar por causa dos camaleões, Carlos? Dos camaleões, sim. Eu não sei qual é a vossa ideia de Madagascar, mas eu tinha a ideia que Madagascar tinha assim uns animais completamente fora da mãe. Daqueles animais mesmo exóticos, que não se vêem lá nenhum, mas grandes. Eu estava à espera de ver muitos animais e grandes. Não sei exatamente o quê, mas tipo macacos grandes e coisas assim do género. A verdade é que ao longo da estrada não se vê nada. De vez em quando se para e tal, lá se vê, mas são animais pequeninos. Desde que eu tinha chegado, isto já é no início da segunda semana, desde que eu tinha chegado a Madagascar, ainda não tinha visto nada a não ser vacas. Este foi o primeiro animal selvagem que eu vi. Mas depois, rapidamente, isto é uma caminhada que eu fiz já no Parque Natural, para ir ver os lémures. Isto é Tana, Antamaraíva, capital, vista do avião. Isto é uma cascata do Parque Natural. A caminhada para ver estes bichos. Esta fotografia não é minha, infelizmente. É muito difícil fotografar nesta floresta, apanhar estes bichos que são relativamente pequenos. São mais ou menos do tamanho de um gato, não contando com a cauda, obviamente. Mas são mais ou menos do tamanho de um gato. E então, estando empoleirados em cima das árvores, ficam em contraluz. E além disso, a luz dentro da floresta é muito, muito filtrada, ou seja, chega muito pouca luz cá embaixo, na floresta tropical. Então é preciso ter um equipamento muito específico para fotografar animais selvagens nessas condições. Eu, como não quis ir artilhado com lentes e flashes e essas coisas todas, levei só uma pequena máquina. Olha o Rei Juliano. E então não me safei muito a tirar fotografias. Eu vi-os, mas não me safei muito a tirar fotografias aos gajos. Mas são bonitos, são animais lindíssimos. Este é o aspecto da estrada que vai para a costa. Começa com asfalto. Cá está mais um carrito daqueles. As montanhas do Parque Natural. Isto é o amanhecer. Eu fiquei mais uma vez num turismo rural, numa espécie de guest house, na entrada do Parque Natural. Eles trataram de me arranjar a visita ao parque com um guia, tem que ser sempre com um guia. Eles trataram disso, o guia foi ter ao sítio onde eu estava a dormir,
tomou um pequeno almoço comigo e depois seguimos os dois a pé para o Parque Natural. Fizemos a caminhada e isto já é junto à costa. Depois disso, continuei pela estrada até chegar à costa e foi aqui que fiquei os últimos 3 ou 4 dias da viagem. Eu estava nesta cabana, na cabana ao lado estava um alemão que também estava a fazer uma viagem numa XR 250R. Ficámos à conversa, a beber cervejas e a dar uns mergulhos no Índico. Agora vamos parar aqui esta parte e vamos passar para o mapa outra vez. Portanto, o Parque Natural é aqui assim. Depois a estrada continua até chegar à costa. Aqui há uma situação engraçada. A pior estrada de Madagascar é aqui junto a esta costa. É esta aqui. Eu ainda tentei saber se era possível fazê-la, porque ela no mapa até parece que tem bom aspecto. Eu tentei saber se era possível fazê-la e depois cortar caminho aqui para voltar para a capital, que é já aqui. Mas disseram que nem pensar. Que esta zona aqui... esta ilha é uma ilha também com um recife de coral grande, também é muito famosa para o turismo de praia. E eu pensei que seria uma boa situação também ir aqui. Dar umas cacholadas. Mas disseram-me, o alemão disse-me logo, epá, não esquece, nem penses, tens uma data de rios para atravessar, a estrada é cheia de lama e não sei o quê, não te metas nisso. E então não acabei por não fazer. De maneira que voltei para trás e tudo e voltei para a capital. O pé ainda não estava bom, mas já estava um bocadinho melhor. Levei umas massagens e tal. E pronto, a voltinha foi esta. Eu, como vos disse, não levei GPS, portanto não sei com precisão quantos quilómetros é que eu fiz, mas fiz à volta de 2.800, pai. Eu acredito que qualquer coisa entre os 2.500 e os 3.000. Quantos dias, Carlos? 15 dias. E para ir para lá, 15 dias é o mínimo. Seria preciso muito mais. Ou então, ir em 2 vezes separadas. Uma vez fazer o sul e o centro, como eu fiz, e outra vez fazer o norte. Eu sei que há voos de Itália para aqui relativamente baratos. Porque há aqui umas ilhas. Há aqui umas ilhas que são exploradas por cadeias hoteleiras italianas, que são aquelas típicas ilhas idílicas do Índico e que são um destino de férias muito procurado pelos italianos. E é capaz de haver alguma alternativa de aluguer de motas aqui em cima também. Talvez dê para fazer uma volta aqui e depois fazer uma outra por aqui. Agora, 15 dias já foi apertar para fazer isto tudo. E como eu vos disse, eu não fiz a tal descida de rio, que só essa descida eram 6 dias e eram daqui, de Antsirabe, até aqui, Belo Sur. Só isso seriam 6 dias. E pelo que eu vi, vale muito a pena mesmo.
Aqui no sul há mais parques naturais, mas são mais em termos de paisagem natural de pedras, de montanhas rochosas. Não tem fauna propriamente dita. Tem umas... Há um vulcão aqui embaixo, a ver? E há umas formações rochosas muito exóticas. Mas o máximo que eu cheguei foi aqui. Depois voltei para cima que já não estava com tempo. Para mais. E vim aqui porque havia aqui uma entrada para um parque natural das formações rochosas. Logo aqui. Eu dei uma olhadela e depois voltei para cima. Mas o parque à séria é mais para aqui, para esta zona. Mais para o sul ainda. Vamos voltar para as fotografias, ver o resto das fotografias. Ao caso, onde é que isto se partilha outra vez a coisa? É cá em baixo. Share screen. E esse tipo da XR também arranjou a moto lá, é dele, voa, Não, comprou lá. e comprou. E depois vendia quando se fosse embora, não? Era. Ele tinha morado na África do Sul e era muito desarrascado lá. Yeah. Ele trabalhava na África do Sul ainda. Quer dizer, em termos de gastos, onde gastaste mais dinheiro até foi no aluguer da moto, não? Foi mais caro. A vida lá é muito barata, desde que não se faça aquelas excursões ecoturísticas. Yeah. Que se fizerem em grupo, ainda Pois, em sai grupo. um preço simpático. Exato. Mas se for assim sozinho, epá, é incomportável. Porque é necessário uma logística muito grande para qualquer uma delas e só faz sentido para eles se fizerem no mínimo para aí 6 pessoas, 6 ou 8. Pois. Yeah. Bom, só que uma E passagem bicharada, rápida. bicharada também era pouca, foi camaleões e vacas, não era? Não, e os macacos, os coisas, Ah, os lemos. lemos. Os lemos, é. Pá, se vocês quiserem ver mais sobre esta viagem, podem passar no blog. Eu meti-o aqui. Se escreverem Vadios Ilimitada por extenso no Google, ele dá-vos o endereço do blog, que é este. Lá tem mais fotos, tem um relato mais ou menos que eu ia escrevendo conforme ia passando as coisas, portanto as coisas estavam mais presentes na minha cabeça nessa altura. Se quiserem passar por lá, estejam à vontade. Não liguem aos erros ortográficos, foi tudo escrito no telemóvel. E qualquer dúvida, epá, é só dizerem.
Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, Bom, obrigado, Carlos, pela apresentação. Espetacular. se tiverem perguntas ou se quiserem alguma informação de lá, pá, podem mandar um e-mail ou mandar qualquer coisa pelo Facebook. Eu não vou muitas vezes ao Facebook, mas eu acho que Então, vocês... estás a preparar mais alguma ou quê? Opa, agora estou a preparar-me para ficar melhor. Bom, está previsto depois mais apresentações. O Carlos já tem mais uma ou duas galhadas, mas para não ser sempre o Carlos, próxima quarta-feira temos outro artista convidado e o Carlos voltará depois disso, ou na sexta-feira ou na outra quarta-feira seguinte. E pronto, olha, acabou aqui mais uma noite de desassossego. Vamos deixar isto ligado para quem quiser ficar aqui um bocadinho na conversa, Já bem. mas não por Pessoal, muito tempo. desculpem lá não ter assim fotografias de especial, nem vídeos, nem o catano, mas Não, tá bom, tá bom. esta, a maior parte das fotografias eu guardo no outro computador, no computador do trabalho, que é uma torre e tem muito espaço, então eu ponho lá tudo. Quando chego de viagem, descarrego tudo para lá. E depois é lá que organizo e faço o upload para o SmugMug. Eu aqui só tenho, em casa, só tenho o meu portátil, só tinha mesmo algumas fotografias, muito poucas. Já deu bem, pode desassossego, já deu bem. Foi bom. Mas depois a gente depois faz isto outra vez à volta de uma mini. Olha, isso aqui. Isso é que era.